Esta é a PPCC de Biologia Celular sobre o potencial biotecnológico das arqueas, feita pelos alunos Lucas Ancheta, Mariana Pereira Xerém, Nicole Schoubal de Oliveira, Rafael Gustavo de Souza e Vitor Emanuel Casemiro de Freitas. As arqueias antigamente eram chamadas de arqueobactérias e pertenciam ao reino Monera. Contudo, por conta dos avanços na ciência, foi decidido que este grupo é mais semelhante aos eucarióticos do que com as bactérias. Hoje, se classificam como procariontes e pertencem ao domínio arqueia. Eles vivem em locais extremos, onde muitos outros organismos não sobreviveriam, como em geysers vulcões, lagos ácidos e altas concentrações salinas. As arqueias apresentam características que os permitem sobreviver nesses ambientes. Embora sejam conhecidos por viverem em regiões extremas, alguns organismos vivem em ambientes moderados, como pântanos e vísceras de herbívoros, sendo chamados de metanogênicos, pois utilizam hidrogênio para reduzir o gás carbônico e produzir metano. A respeito da fisionomia, estes organismos podem ser espiralados em forma de bastões, cocos, lígulas ou sem forma definida. A parede celular nesses indivíduos, quando presente, não apresenta peptídeo glicano. Porém, por conta da parede celular variar bastante de acordo com a espécie, é um indicativo que o ancestral poderia ser desprovido de parede celular. Conforme os estudos sobre as arqueias avançam, mais esses organismos chamam a atenção das indústrias, graças ao seu potencial enzimático. Sabemos que esses micro-organismos possuem a capacidade de viver em ambientes completamente extremos para a vida que conhecemos, seja um ambiente hipersalínico, sob temperaturas muito elevadas ou extremamente baixas. Seu potencial enzimático veio a calhar justamente por possuir o poder de catalisar reações justamente sobre esses ambientes extremos. No que diz respeito ao potencial industrial, processos que antes traziam um alto custo, seja financeiro ou ao meio ambiente, poderiam ser facilitados com a utilização das arqueias. Eis possíveis aplicações que vêm sendo estudadas para a utilização desses micro-organismos. Ao se processar o amido, temos como produtos finais a glicose, maltose e xarope de oligosacarídeos, que possuem diversas utilizações visando principalmente a indústria dos alimentos. Para realizar tais extrações, é utilizado o processo de hidrólise do amido, onde pH e temperatura devem estar precisamente nos níveis adequados para que não haja falha no processo, pois neste processo atualmente se usa uma enzima chamada A-amilase termoestável, que perde a sua capacidade catalítica caso tais níveis não estejam de acordo. Para se manter as condições estáveis, há um grande custo econômico para estabilizar a enzima, diferentemente das enzimas A-amilase hipertermofílicas, encontradas nas arqueias, que possuem maior resistência às condições necessárias para o processo, diminuindo assim os custos para a empresa. Porém, essa tecnologia com as arqueias ainda precisa ser aperfeiçoada por apresentar algumas falhas, mas se trata de algo muito viável para se investir em sua pesquisa. O processo para transformar a madeira em papel ocorre em 2 passos. Primeiramente, se é retirada a lignina, gerando uma fibra mais maleável com as características do papel que conhecemos, seja por meio de um ácido ou uma base, sob altas temperaturas, o que abre espaço para as arqueias extremofílicas, tais como Pirococcus furiosus, que possuem uma enzima chamada de endoglicanase, capaz de substituir a utilização desses compostos. Em seguida, é realizado o branqueamento do papel, que consiste em retirar a lignina que ficou após o primeiro passo. E aqui temos um problema. Para realizar este processo, é utilizado compostos como cloro, dióxido de carbono, ozônio, peróxido de hidrogênio, dependendo do processo, todos submetidos a altas temperaturas. Tais compostos são danosos para o meio ambiente, onde diversas empresas de fabricação de papel vêm sofrendo sanções de agências responsáveis. O cloro e seus derivados podem ser facilmente substituídos por uma ação enzimática da arqueia Pirococcus furiosus e Thermococcus sp, que possuem uma enzima chamada chilanase, com ótima aceitação industrial, tendo a capacidade de realizar a redução na utilização de derivados do cloro. Utilização de polimerases. Uso do DNA polimerase de arqueas na PCR. Bom, primeiramente eu vou explicar o que é polimerase.
Ela é uma enzima que sintetiza ácidos nucleicos ou polímeros. Assim, ela consegue replicar partes do RNA ou DNA, como exemplo genes, para serem utilizados em análise do laboratório, de acordo com o que o pesquisador precisar. A enzima mais comum nessa técnica de PCR é a Taq polimerase, que é um DNA polimerase termofílica extraída da bactéria Thermus aquaticus. Mas com as novas aplicações biotecnológicas, é possível tirar o DNA polimerase das arqueas Pyrococcus furiosus, Pyrococcus voesii, que eles possuem como vantagem uma diminuição na margem de erro dos pareamentos e das replicações in vitro. O uso das enzimas psicrofílicas. Elas são encontradas em arqueas que vivem em ambientes de 5 a 25 graus Celsius e, por isso, possuem potenciais biotecnológicos para produzirem produtos e fazerem parte de processos industriais, como exemplo nas proteases, lipases, amilases, beta-glicanases, em detergentes, pectinases em sucos de frutas, beta-galactosidases para a produção de leite sem lactose e lipases na maturação de queijos. Os arqueossomos. Eles são moléculas feitas pelos lipídios nas membranas de arqueas, e a sua aplicação é feita nas vacinas, pois eles são mais fáceis de serem capturados pelas células fagocitárias, têm a resposta imune mais prolongada em relação às vacinas feitas com lipossomos, também possuem alta estabilidade em relação a alta temperatura, estresses oxidativos, pH alcalino, sobre a ação das fosfolipases, de proteínas do soro e de sais biliares. Eles também são mais fáceis de serem esterilizados por autoclave, pois não possuem danificações das suas vesículas. Eles também são considerados moléculas não perigosas e eles também foram testados em ratos que apresentaram não serem tóxicos para eles. Existem vários estudos que visam avaliar o rendimento de arqueas em processos feitos por bactérias. Por exemplo, na área de biomineração, que é a extração de metais dos seus minérios com o uso de micro-organismos, as arqueas levam vantagem devido à sua maior resistência a variações de pH e temperatura. Com isso, necessitam-se menos processos para controlar essas duas variáveis, acabando então por baratear a extração. Porém, ainda estão sendo realizadas pesquisas para aumentar a produção das arqueas. Se maneiras de melhorar sua eficiência forem descobertas, a biomineração se tornará mais competitiva e, consequentemente, poderá substituir locais de estratificação tradicionais, poluindo menos o meio ambiente. Bioprodução de hidrogênio é outro campo promissor para o uso de arqueas. Hidrogênio é um combustível que não emite carbono na atmosfera, porém 75% da sua produção é a partir de gás natural e carvão. Portanto, ainda causa poluição ao meio ambiente. Mas, hidrogênio pode ser produzido por diversos micro-organismos. Alguns desses são do grupo das arqueas. A espécie de arquea com maior produção transforma monóxido de carbono, que é um resíduo tóxico liberado por certos processos industriais, em hidrogênio. A utilização de resíduos industriais barateia muito a produção e ainda elimina gases poluentes que iriam para a atmosfera. Essa tecnologia ainda está em aprimoramento de eficiência na produção, mas demonstra ser muito promissora. A União Europeia está investindo mais de 430 bilhões de euros para o desenvolvimento de pesquisas na geração de hidrogênio de forma sustentável. Polidroxialcanoato é a reserva de carbono e energia de bactérias e arqueas. Quando extraído, pode ser utilizado como um substituto de polímeros fósseis, produzindo um plástico biodegradável. Atualmente, somente 1% de todo o plástico do mundo é produzido a partir da extração dessa substância em bactérias. Existem estudos comprovando que arqueas também atingem um bom nível de produção dessa substância e ainda com a vantagem de baratear a produção devido à utilização de resíduos industriais como seu alimento. Existem somente 3 fábricas que produzem polidroxialcanoato no mundo, e algumas de suas plantas industriais já estão sendo integradas para utilizar as arqueas em seus processos. Essas são somente algumas das pesquisas que estão ocorrendo para o uso industrial desses organismos. Existem muitas outras e a tendência é que esse grupo seja cada vez mais estudado devido ao seu grande potencial biotecnológico e econômico.
As árqueas estão cada vez sendo mais estudadas como fábricas celulares, isso devido à sua grande tolerância a variações de características físico-químicas em seu substrato, consequentemente reduzindo os custos de produção, pois pode-se utilizar diversos tipos de resíduos industriais com pouco tratamento para uso como substrato, assim contribuindo com uma menor eliminação de resíduos tóxicos ao meio ambiente. O uso de árqueas na biotecnologia mostra ser muito promissor, porém ainda são pouco utilizadas em escala industrial. Isso é dado pois ainda se necessitam mais estudos visando aumentar suas produções. Mas como é uma tecnologia recente, ainda é só questão de tempo para serem utilizadas amplamente em processos industriais e substituírem outros micro-organismos em alguns tipos de produções.